Em 1139, Portugal se tornava independente e surgia então o Reino de Portugal. No vídeo anterior, vimos como foi todo o processo de formação do Reino de Portugal desde o início da povoação da região onde o país está localizado. Nesse vídeo, vamos entender como o Reino de Portugal conseguiu a sua afirmação e como foi que esse pequeno reino isolado na costa oeste da Península Ibérica conseguiu se tornar o primeiro império global da história e um dos maiores de todos os tempos. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ao conquistar a sua independência em 1139, Portugal tinha praticamente a metade do território atual, mas a partir desse momento, o Reino de Portugal, com a ajuda dos cruzados, avança para o sul, a fim de reconquistar os territórios cristãos perdidos para os muçulmanos na Península Ibérica, e já em março de 1147, capturam a cidade de Santarém e 7 meses depois a cidade de Lisboa. Em 1162, os portugueses conquistam a cidade de Beja e em 1165, sob a liderança do cavaleiro Geraldo Sem Pavor, ou Geraldo o Destemido, os portugueses conquistam a cidade de Évora, consolidando as suas conquistas ao sul do Rio Tejo. Em 1217, depois do cerco ao castelo de Alcácer do Sal, uma fortaleza muito importante para os muçulmanos, os portugueses conquistam a fortaleza e, dessa forma, abrem caminho para o Algarve. Em 1229, é a vez das cidades de Elvas e Juromenha serem reconquistadas. A partir de 1234, são realizadas pela Ordem de Santiago, uma ordem religiosa militar, várias conquistas ao longo do rio Guadiana, nas regiões conhecidas como Baixo Alentejo e Algarve Oriental, e até o ano 1242 tinham conquistado várias povoações como Aljústria, Mértola e Távira. E em 1249, com a conquista da cidade de Faro, o último reduto muçulmano no Algarve, a parte portuguesa da reconquista chega ao fim e o Algarve é anexado ao Reino de Portugal. Então o rei Afonso III se intitula Rei de Portugal e do Algarve, tendo a sua capital transferida em 1256 de Coimbra para Lisboa. Porém, o rei Afonso X de Castela também reivindicava a região do Algarve, mas com a assinatura do Tratado de Badajoz de 1267, Afonso X reconhece os territórios do Algarve como parte do Reino de Portugal e, dessa forma, são estabelecidas as atuais fronteiras de Portugal com algumas exceções. Só que a partir desse momento se inicia uma rivalidade entre portugueses e castelhanos e em 1278 a região de Olivença passa para o controle português, sendo reconhecida através do Tratado de Alcanices de 1297. Mas apesar disso, a disputa entre os dois países por essa região continua até hoje, ficando conhecida como Questão de Olivença. Em junho de 1348, a peste negra